Meu amado filho, minha amada filha em Cristo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde seu coração neste momento sagrado. Não foi por acaso que estas palavras chegaram até você hoje. Foi a mão divina do Senhor que guiou seus olhos até esta mensagem especial. Eu sou o Padre Pio, e do céu, onde agora habito junto aos santos e anjos, venho trazer-lhe uma revelação urgente que o Altíssimo me permitiu compartilhar com você, especialmente para os brasileiros que tanto sofrem com dificuldades financeiras nestes tempos desafiadores. O Brasil, terra abençoada por Deus, rica em belezas naturais, mas onde tantos de seus filhos enfrentam a angústia de não conseguir pagar suas contas, de ver a geladeira vazia, de temer o corte da luz ou da água. Eu vejo suas lutas, vejo quando você abre a carteira e encontra apenas algumas moedas, quando olha para seus filhos e sente o coração apertado por não poder dar-lhes o que precisam. Vejo quando você sorri para os outros, mas por dentro carrega um peso enorme de preocupação. Mas tenho uma notícia extraordinária para você. Hoje, precisamente às 15 horas, uma janela espiritual se abrirá nos céus sobre o Brasil. É um momento kairos, um tempo especial escolhido por Deus para derramar bênçãos inesperadas sobre seus filhos fiéis. Esta não é uma hora qualquer. É a mesma hora em que Cristo entregou sua vida na cruz, a hora da misericórdia divina, a hora em que o véu do templo se rasgou e o acesso direto a Deus foi estabelecido para todos nós. Quando o relógio marcar 15 horas, algo sobrenatural acontecerá no reino espiritual que logo se manifestará no mundo material. Pode ser um telefonema que mudará sua vida, uma oportunidade de emprego que surgirá do nada, um dinheiro esquecido que retornará às suas mãos, ou até mesmo um pagamento atrasado que finalmente chegará. Deus tem 1000 maneiras de te abençoar, e Ele escolherá a mais perfeita para a sua situação. Lembro-me de Maria, uma brasileira de Recife, mãe de 3 filhos, que vivia em extrema pobreza. Seu marido havia perdido o emprego durante a pandemia e as dívidas se acumulavam. Um dia, ela recebeu uma mensagem semelhante a esta e, com fé simples, seguiu as instruções. Às 15 horas daquele dia, fez uma oração sincera ao Senhor. 2 horas depois, recebeu uma ligação informando que havia sido contemplada com uma indenização trabalhista que seu falecido pai tinha direito, da qual ela nem sequer sabia. O valor era exatamente o necessário para quitar todas as suas dívidas e ainda sobrava para iniciar um pequeno negócio de bolos caseiros que hoje sustenta toda a família. Este não é um caso isolado. Conheço centenas de testemunhos semelhantes por todo o Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre. O Senhor está movendo seus anjos para trazer provisão sobrenatural para seus filhos, especialmente neste país que tanto tem sofrido com crises econômicas, inflação e desemprego. Nas Sagradas Escrituras, encontramos numerosas passagens que confirmam o desejo de Deus de prosperar seus filhos. Em Filipenses 4:19, São Paulo nos assegura: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus." Não diz algumas, mas todas as necessidades. Em Malaquias 3:10, o próprio Deus desafia: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida." E nosso Senhor Jesus, em Mateus 6:31-33, nos tranquiliza: "Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas."
Estas não são apenas palavras bonitas em um livro antigo. São promessas vivas de um Deus que não mente, que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E hoje, às 15 horas, estas promessas se tornarão realidade palpável em sua vida. Durante meus anos em San Giovanni Rotondo, na Itália, quantas vezes não presenciei milagres financeiros extraordinários? Lembro-me de um pobre camponês brasileiro que havia emigrado para a Itália em busca de uma vida melhor, mas encontrou apenas trabalho árduo e mal pago. Veio até mim em prantos, dizendo que sua família no Brasil estava passando fome. Oramos juntos e eu lhe disse: filho, antes que o sol se ponha hoje, Deus enviará a provisão. Naquela mesma tarde, um homem rico que nunca havia estado em nossa região apareceu no convento perguntando se conhecíamos algum brasileiro que precisasse de ajuda. Disse que havia sonhado com Nossa Senhora Aparecida, pedindo-lhe que ajudasse um compatriota seu em necessidade. O encontro entre os dois resultou não apenas em ajuda financeira imediata, mas em uma sociedade que durou décadas e abençoou ambas as famílias. Mas agora, meu querido filho, minha querida filha, preciso alertá-lo sobre algo crucial. Muitas vezes carregamos bloqueios espirituais que impedem as bênçãos de fluírem em nossa vida. São como represas que detêm o rio da prosperidade divina. Estes bloqueios podem ter diversas origens. Podem ser palavras de maldição proferidas contra você no passado, talvez um pai ou mãe que, em momento de raiva, disse: "Você nunca vai dar certo na vida", ou "Você será pobre como eu fui". Podem ser pactos espirituais, feitos por antepassados, em troca de riqueza temporária, criando maldições geracionais que afetam as finanças da família por gerações. Podem ser a inveja de pessoas próximas. E sabemos como a inveja é forte na cultura brasileira, onde muitas vezes o sucesso de um é visto com olhos maus por outros. Podem ser uma mentalidade de escassez que você mesmo alimenta, repetindo frases como "dinheiro não dá em árvore", "rico fica rico às custas dos pobres", ou "não nasci para ter dinheiro". Podem ser traumas financeiros do passado, uma falência, um golpe, uma perda significativa que criou um medo profundo relacionado ao dinheiro. Podem ser até mesmo a falta de perdão. Você sabia que reter amargura contra alguém que lhe deve dinheiro pode bloquear sua própria prosperidade? Recordo-me de um jovem de Minas Gerais que me procurou em espírito. Ele trabalhava incansavelmente em sua pequena loja, mas o dinheiro parecia evaporar misteriosamente. Ao orarmos juntos, o Espírito Santo revelou que seu avô havia feito um pacto com entidades espirituais em troca de prosperidade temporária, prometendo a pobreza de seus descendentes. Realizamos uma oração de quebra de maldição geracional e, em menos de uma semana, sua situação começou a mudar drasticamente. Hoje, ele é dono de uma rede de lojas que emprega dezenas de pessoas e é conhecido por sua generosidade com os necessitados. Agora, meu filho, minha filha, vamos preparar seu coração para receber a bênção que virá hoje às 15 horas. A preparação espiritual é como arar a terra antes de receber a semente. É essencial para que a bênção encontre solo fértil em sua vida. Primeiro você precisa renovar sua fé. Não uma fé pequena, tímida, vacilante, mas uma fé robusta como a de Abraão, que, esperando contra a esperança, creu. Romanos 4:18. Mesmo quando tudo parece impossível aos olhos humanos, declare em voz alta: "Creio que hoje, às 15 horas, Deus fará um milagre em minhas finanças". Segundo, precisamos quebrar os bloqueios espirituais. Vamos fazer isto agora, através de uma oração poderosa. Coloque sua mão sobre seu coração e repita comigo, com fé e convicção: Pai Celestial, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu me apresento diante do teu trono de graça neste momento sagrado. Reconheço que tu és o dono do ouro e da prata,
que a ti pertencem o gado sobre milhares de colinas, que em tuas mãos está toda a riqueza do universo. Senhor, tu conheces cada detalhe da minha vida financeira, cada dívida, cada necessidade, cada sonho que parece impossível. Tu vês quando abro minha carteira vazia, quando choro escondido por não conseguir pagar as contas, quando finjo estar bem diante dos outros, mas por dentro estou desesperado. Em nome de Jesus Cristo, declaro quebrada hoje toda maldição financeira sobre minha vida. Cancelo agora toda palavra negativa proferida por pais, avós ou qualquer antepassado. Anulo todo decreto de pobreza, toda sentença de escassez, toda profecia de fracasso que já foi pronunciada sobre mim. Quebro os grilhões da miséria hereditária, rompo as correntes da limitação mental, destruo as fortalezas da incredulidade que me fizeram aceitar a pobreza como destino, renuncio a todo pacto espiritual feito por meus antepassados que possa estar bloqueando minhas finanças. Profetizo vida nova sobre minhas finanças. Profetizo abundância onde havia falta. Profetizo multiplicação onde havia subtração. Profetizo portas abertas onde havia muros. Profetizo favor divino, conexões sobrenaturais, oportunidades extraordinárias. Que o dinheiro venha do norte, do sul, do leste e do oeste. Que surja de fontes esperadas e inesperadas. Que flua como rio caudaloso para a minha vida, que agora se rende completamente a ti, Senhor. Assim como enviaste corvos para alimentar Elias no deserto, assim como multiplicaste o azeite da viúva de Sarepta, assim como transformaste água em vinho nas bodas de Caná, faz agora um milagre criativo em minhas finanças. Que hoje, às 15 horas, algo sobrenatural aconteça, que o impossível se torne possível, que o improvável se torne realidade, para que todos vejam e saibam que foi a tua mão poderosa que operou este milagre. Amém. Meu filho, minha filha, a oração foi feita e os céus já se moveram. Os anjos da provisão já foram despachados com suas ordens divinas. Mas há algo mais que você precisa saber. O milagre geralmente requer uma ação de fé da sua parte. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, primeiro pediu que trouxessem o pouco que tinham. Quando transformou a água em vinho nas bodas de Caná, primeiro ordenou que enchessem as talhas de água. Quando curou o cego de nascença, mandou que fosse lavar-se no tanque de Siloé. Qual será a sua ação de fé hoje? O Espírito Santo está me mostrando que, às 15 horas em ponto, você deve fazer o seguinte: encontre um lugar tranquilo, onde possa estar a sós com Deus por alguns minutos. Pode ser em seu quarto, em uma igreja, no seu local de trabalho ou até mesmo em um parque. O importante é que seja um momento de conexão íntima com o Senhor. Pegue uma folha de papel e escreva no topo: Meu milagre financeiro. Abaixo, liste todas as suas necessidades financeiras atuais. Dívidas, contas atrasadas, sonhos que parecem impossíveis. Seja específico com os valores. Agora, no mesmo papel, escreva Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Sim, porei um caminho no deserto e rios no ermo. Em seguida, coloque sua mão direita sobre o papel e declare em voz alta: Padre Pio, interceda por mim junto ao trono da graça. Eu recebo, pela fé, o milagre financeiro que Deus preparou para mim neste dia especial. Em nome de Jesus Cristo, declaro que minha situação financeira está transformada a partir de agora. Amém. Depois, dobre o papel e guarde-o em sua Bíblia. Não o mostre a ninguém ainda. Este é um segredo entre você, Deus e eu. Há algo mais que preciso compartilhar com você. Estou vendo no Espírito que para muitos brasileiros que estão lendo esta mensagem, o principal obstáculo para a prosperidade não são forças externas, mas sua própria língua. Provérbios 18:21 nos ensina: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto.
Como falamos sobre nossas finanças? Quantas vezes você disse frases como: estou quebrado, nunca tenho dinheiro, nasci pobre e vou morrer pobre, esse país não tem jeito, cada dia fica mais difícil. Estas palavras são como sementes que plantamos no jardim do nosso futuro. Recordo-me de um empresário de Porto Alegre que vivia em constante crise financeira. Durante nossa conversa espiritual, percebi que ele tinha o hábito de iniciar cada dia declarando: vai ser mais um dia difícil, mais contas para pagar e dinheiro curto. Ensinei-o a mudar suas declarações matinais para: este é o dia que o Senhor fez. Hoje Deus abrirá portas que ninguém pode fechar. A prosperidade me persegue e me alcança. Em menos de 3 meses, sua empresa saiu do vermelho e começou a prosperar de maneira extraordinária. Por isso, quero propor um jejum especial até o fim do dia. Um jejum de palavras negativas sobre suas finanças. Não importa quão difícil seja sua situação atual. Comprometa-se a não pronunciar nenhuma palavra de escassez, derrota ou impossibilidade. Em vez disso, mesmo que a realidade pareça gritar o contrário, declare palavras de abundância, vitória e possibilidade. Em vez de dizer não tenho dinheiro, diga: meu Deus supre todas as minhas necessidades segundo suas riquezas em glória. Em vez de dizer, nunca vou sair desta dívida, diga, cada dia estou mais próximo da minha libertação financeira. Em vez de dizer, é impossível comprar minha casa própria, diga, estou caminhando para a realização do sonho da minha casa própria. Em vez de dizer, a economia do Brasil está destruída, diga, vejo oportunidades onde outros veem apenas problemas. Este jejum de palavras negativas criará um ambiente espiritual propício para o milagre que acontecerá às 15 horas. É como limpar o terreno antes de construir uma casa nova. Meu amado filho, minha amada filha brasileira, estamos chegando ao fim desta primeira parte da nossa jornada espiritual, rumo ao seu milagre financeiro. Sinto em meu coração que algo tremendo está prestes a acontecer em sua vida. Os anjos estão se movimentando, as forças celestiais estão trabalhando e seu nome está sendo mencionado nas cortes do céu neste exato momento. Meus queridos filhos e filhas do Brasil, continuamos agora nossa jornada espiritual rumo ao milagre financeiro que se manifestará hoje às 15 horas. Sinto no meu espírito que muitos de vocês já experimentaram uma mudança interior após nossa primeira conversa. Uma semente de fé foi plantada, uma chama de esperança foi acesa. Isso é maravilhoso, porque o milagre sempre começa primeiro no mundo espiritual, antes de se manifestar no mundo material. Quero explicar-lhes agora como funciona o processo do milagre financeiro, pois compreender este mecanismo espiritual fortalecerá ainda mais sua fé. No reino de Deus existe uma ordem divina para todas as coisas. Nada acontece por acaso ou de maneira caótica. Os milagres seguem um padrão estabelecido pelo próprio Criador. Primeiro, toda bênção material tem origem no mundo espiritual. Como ensina Hebreus 11:3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir a partir do invisível. Este princípio se aplica não apenas à criação original, mas a tudo que recebemos de Deus diariamente. Suas bênçãos financeiras existem primeiro no reino invisível, como decretos divinos, antes de se manifestarem como realidades tangíveis em sua conta bancária ou em sua carteira. Segundo, estes decretos divinos são liberados através da intercessão dos santos e dos anjos, como está escrito em Salmos 103, 20 e 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Neste exato momento, anjos poderosos estão sendo enviados aos 4 cantos do Brasil
para executar ordens divinas que resultarão em seu milagre financeiro. Recordo-me de uma visão que tive certa vez durante minhas orações em San Giovanni Rotondo. Vi anjos da provisão carregando bolsas de ouro, documentos de propriedade, contratos de trabalho e diversos recursos materiais. Eles aguardavam ordens para entregá-los aos filhos de Deus. Mas muitos desses recursos permaneciam não reclamados no reino espiritual porque os destinatários não estavam preparados para recebê-los ou simplesmente não criam que tais bênçãos eram para eles. Terceiro, há sinais precursores que anunciam a chegada do milagre. Assim como o amanhecer é precedido pelos primeiros raios de luz no horizonte, também seu milagre financeiro será anunciado por pequenos sinais. Pode ser um sentimento inexplicável de paz em meio às dificuldades, um sonho revelador durante a noite, uma palavra de encorajamento vinda de um estranho, ou até mesmo uma pequena melhoria inesperada em suas finanças. Uma senhora de Belo Horizonte me contou que dias antes de receber uma herança inesperada que resolveu todos os seus problemas financeiros, encontrou 3 moedas brilhantes no chão em 3 dias consecutivos. O Espírito Santo lhe deu discernimento para entender que aquilo era um sinal do céu, anunciando que sua provisão estava a caminho. Fique atento aos pequenos sinais que Deus enviará antes das 15 horas de hoje. Quarto, o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Para alguns de vocês, o milagre se manifestará instantaneamente às 15 horas. Um telefonema, um depósito, uma oportunidade imediata. Para outros, o que acontecerá às 15 horas será a liberação espiritual da bênção que se materializará nos próximos dias ou semanas. Como diz Abacuque 2:3, pois a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se demorar, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Lembro-me de um jovem empresário de Fortaleza que seguiu instruções semelhantes às que estou dando a você hoje. No horário indicado, ele sentiu uma profunda paz e alegria, mas nada de concreto aconteceu. 3 semanas depois, foi procurado por um investidor estrangeiro que havia conhecido brevemente anos antes. Este investidor injetou capital em seu pequeno negócio, transformando-o na maior empresa do setor em todo o Nordeste brasileiro. Quando questionado sobre por que escolheu aquela pequena empresa, o investidor respondeu: "Algo me despertou às 3 da tarde de uma quarta-feira, há exatamente 3 semanas, e seu nome veio claramente à minha mente. Agora, meus amados filhos e filhas, preciso falar-lhes sobre a importância da ação de fé. Fé sem obras é morta, como nos ensina o apóstolo Tiago. Para que o milagre financeiro se manifeste plenamente em sua vida, você precisa dar um passo concreto, demonstrando que realmente crê no que Deus prometeu. Em 2 Reis 4, encontramos a história da viúva endividada que clamou ao profeta Eliseu. Suas credores ameaçavam levar seus 2 filhos como escravos para pagar a dívida. Eliseu perguntou: "O que você tem em casa?" Ela respondeu: "Sua serva não tem nada lá, exceto um pouco de azeite." Notem que Eliseu não fez o milagre do nada. Ele pediu que ela usasse o pouco que tinha. Mandou-a pedir vasilhas emprestadas de todos os vizinhos e derramar seu pouco azeite nelas. Quando obedeceu, o azeite se multiplicou até encher todas as vasilhas, permitindo-lhe pagar todas as dívidas e ainda viver do restante. Esta é uma poderosa lição espiritual. O milagre começou com o pouco que ela tinha, não com o muito que ela não tinha. Qual é o seu pouco de azeite? Pode ser um talento, uma habilidade, um recurso subutilizado, um objeto que pode ser vendido, uma ideia que nunca colocou em prática. Deus não criará recursos do nada, mas multiplicará o pouco que você já possui.
Conheço um homem de São Paulo que estava à beira da falência. Durante sua oração às 15 horas, lembrou-se de um pequeno terreno que havia herdado no interior e que considerava sem valor. Por um impulso de fé, decidiu visitá-lo no fim de semana. Descobriu que uma empresa de mineração estava comprando propriedades na região por valores muito acima do mercado, pois haviam descoberto um veio de minério valioso exatamente naquela área. Aquele pouco de azeite esquecido tornou-se sua redenção financeira. Portanto, após sua oração às 15 horas hoje, pergunte a Deus: Senhor, qual é o meu pouco de azeite? O que já tenho que pode ser o ponto de partida para meu milagre? E então, esteja pronto para agir conforme a direção que receber. Outro princípio fundamental é o da semeadura e colheita. Em 2 Coríntios 9:6, São Paulo nos ensina: quem semeia pouco, também colherá pouco, e quem semeia com fartura também colherá. Este é um princípio espiritual inviolável que rege todo o universo de Deus. Para receber, é preciso primeiro semear. Talvez você esteja pensando: mas Padre Pio, não tenho nada para semear, estou completamente sem recursos. Lembre-se, a semeadura não se limita apenas a dinheiro. Você pode semear seu tempo, oferecendo-se como voluntário em sua paróquia ou em uma obra social. Seus talentos, usando suas habilidades para ajudar alguém necessitado. Palavras de bênção, declarando prosperidade sobre outras pessoas que também passam por dificuldades. Perdão, liberando alguém que lhe deve dinheiro ou que lhe fez mal financeiramente. Gratidão, agradecendo a Deus pelo pouco que já tem, em vez de reclamar pelo muito que ainda falta. Lembro-me de uma mãe solteira de Salvador que enfrentava sérias dificuldades financeiras. Ela não tinha dinheiro para semear, mas decidiu semear tempo, ajudando uma vizinha idosa com tarefas domésticas. Semanas depois, descobriu que esta senhora sem herdeiros havia modificado seu testamento, deixando seu pequeno apartamento para ela em gratidão pelo cuidado recebido. A semente de tempo resultou em uma colheita de propriedade. Agora, meus queridos, vamos falar sobre os obstáculos espirituais que podem impedir a manifestação do seu milagre financeiro. Assim como no mundo físico existem barreiras que impedem o fluxo da água, no mundo espiritual existem forças que bloqueiam o fluxo das bênçãos divinas. Um dos maiores obstáculos é o ressentimento. Jesus ensinou claramente em Mateus 6, 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão não é uma opção, é um requisito para receber a bênção. Durante meus anos de ministério, atendi um empresário brasileiro que havia sido traído por seu sócio, perdendo quase tudo. Sua amargura era tão profunda que ele havia jurado vingança. Por anos, sua situação financeira permaneceu estagnada, apesar de seus esforços. Quando finalmente o convenci a perdoar sinceramente seu ex-sócio, foi como se comportas se abrissem no céu. Em menos de um ano, ele recuperou tudo o que havia perdido e muito mais. Há alguém que você precisa perdoar hoje? Um ex-cônjuge que não paga a pensão, um amigo que não devolveu dinheiro emprestado, um empregador que o demitiu injustamente, um parente que o enganou em uma herança? Antes das 15 horas, faça um ato consciente de perdão. Diga em voz alta: em nome de Jesus, perdoo, nome da pessoa, por ofensa específica. Libero esta pessoa de qualquer dívida espiritual ou material para comigo. Corto todos os laços negativos que me prendem a esta situação. Estou livre e permito que esta pessoa também esteja livre. Outro obstáculo poderoso são as maldições geracionais. Em Êxodo 25 lemos: porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Embora estejamos na nova aliança,
onde o sangue de Cristo nos redime de todas as maldições, é necessário apropriar-se dessa redenção através de uma renúncia consciente. No Brasil, este aspecto espiritual é particularmente relevante devido à rica mistura cultural e religiosa do país. Muitas famílias carregam pactos antigos, votos feitos por antepassados ou participação em rituais que, mesmo sem má intenção, abriram portas para influências espirituais negativas sobre as finanças familiares. Uma família de Curitiba descobriu que seu bisavô, um imigrante europeu, havia feito um pacto em sua terra natal, prometendo pobreza em troca de segurança durante a viagem ao Brasil. 4 gerações depois, todos na família enfrentavam inexplicáveis dificuldades financeiras, apesar de serem pessoas trabalhadoras e honestas. Após uma oração de quebra de maldição geracional, a situação começou a mudar dramaticamente para todos os membros da família. Se você suspeita que pode haver alguma maldição geracional afetando suas finanças, faça esta oração antes das 15 horas. Em nome de Jesus Cristo e pelo poder do seu sangue derramado na cruz, eu renuncio e quebro toda a maldição geracional que afeta minhas finanças. Cancelo todos os pactos, votos, juramentos ou dedicações feitas por meus antepassados que têm poder sobre minha vida financeira. Declaro-me livre de todo legado de pobreza, falência, dívida crônica ou má administração financeira. Reivindico a bênção de Abraão, que em Cristo Jesus pertence a mim como filho de Deus. Amém. Um terceiro obstáculo são as fortalezas mentais, padrões de pensamento negativos que se estabeleceram em sua mente ao longo dos anos. Em 2 Coríntios 10, 4, 5, Paulo nos ensina: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Muitos brasileiros cresceram ouvindo frases como: dinheiro não dá em árvore, quem nasce para tostão nunca chega a milhão, rico fica rico à custa do pobre. Dinheiro é a raiz de todos os males. Estas não são verdades bíblicas, são mentiras que criam fortalezas em sua mente. A Bíblia nunca diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas sim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. O dinheiro em si é neutro, é apenas uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo do coração de quem o possui. Deus deseja que você prospere. Em 3 João 1:2, o apóstolo escreve: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A prosperidade financeira não é apenas permitida, mas desejada por Deus para seus filhos fiéis. Para derrubar estas fortalezas mentais, você precisa renovar sua mente com a verdade da palavra de Deus. Separe um momento hoje, antes das 15 horas, para declarar em voz alta: eu sou filho do Rei dos Reis, herdeiro de todas as suas promessas. Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Salmos 35:27. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10:22. Agora, meus amados filhos e filhas brasileiros, preciso falar-lhes sobre como administrar corretamente a bênção quando ela chegar. Muitos recebem o milagre financeiro, mas por falta de sabedoria na administração, logo voltam à situação anterior ou pior. Deus não é apenas o Deus da provisão, mas também o Deus da multiplicação. Ele não quer apenas resolver sua crise atual, mas estabelecer um fluxo contínuo de bênçãos em sua vida. Para isso, você precisa tornar-se um bom mordomo dos recursos divinos.
Quando a bênção financeira chegar, divida-a em 3 partes. A primeira parte deve ser devolvida a Deus. Não estou falando apenas do dízimo, que é obrigação de todo cristão, mas de uma oferta especial de gratidão. Em Provérbios 3, 9 e 10 lemos: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Esta é uma lei espiritual. Honrar a Deus com os primeiros frutos abre as comportas para bênçãos ainda maiores. A segunda parte deve ser destinada a necessidades imediatas: pagar dívidas urgentes, comprar alimentos, resolver problemas prioritários. Como está escrito em Romanos 13, 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor recíproco. Deus deseja que seus filhos sejam livres de dívidas. A terceira parte deve ser guardada e investida para o futuro. Em Provérbios 21, 20 lemos: na casa do sábio há provisões e azeite, mas o insensato devora tudo quanto tem. Mesmo que seja uma quantia pequena, comece a formar uma reserva. Este é um ato de fé que diz a Deus: Senhor, creio que esta bênção não é apenas momentânea, mas o início de um novo tempo de prosperidade contínua. Recordo-me de um pescador humilde de Recife que recebeu uma bênção financeira inesperada. Seguindo este princípio, usou uma parte para ajudar sua igreja local, outra para melhorar seu barco e equipamentos de pesca, e uma terceira parte guardou. Aquele pequeno investimento eventualmente lhe permitiu comprar um segundo barco, depois um terceiro. E hoje ele possui uma pequena frota que emprega dezenas de pescadores que antes viviam na miséria. Agora, quero profetizar sobre o seu futuro financeiro, pois o Espírito Santo me mostra visões claras sobre o que Deus fará em sua vida a partir das 15 horas de hoje. Vejo cadeias sendo quebradas, cadeias de dívidas, de empréstimos intermináveis, de juros que consomem tudo o que você ganha. Jesus disse em João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta liberdade se estende também às suas finanças. Vejo portas se abrindo, portas de oportunidades que você nem imaginava existirem. Como está escrito em Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Estas não são portas comuns, são portas sobrenaturais que só Deus poderia abrir. Vejo multiplicação, não apenas o suficiente, mas abundância transbordante. Jesus ensinou em Lucas 6,38, dai, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O milagre das 15 horas será apenas o começo. Vejo restauração. Tudo o que o inimigo roubou de você será devolvido. Em Joel 2,25, Deus promete: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela larva, pelo devastador e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Não importa quanto tempo você tenha vivido em escassez, Deus é capaz de restaurar em um dia o que foi perdido em décadas. Vejo transferência de riqueza, recursos que estavam nas mãos dos ímpios, passando para as mãos dos justos. Como está escrito em Provérbios 13:22. O homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O Brasil passará por uma grande transferência de riqueza nos próximos anos, e você, meu filho, minha filha, está posicionado estrategicamente para ser um recipiente dessa transferência. Estas visões não são fantasias, são realidades espirituais que logo se manifestarão em sua vida material. Mas lembre-se, tudo começa hoje, às 15 horas, com sua fé e sua ação obediente. Para concluir nossa jornada espiritual, quero oferecer uma oração final, que selará tudo o que falamos e declaramos. Esta não é uma oração comum,
É um decreto profético com autoridade celestial que moverá montanhas e abrirá mares em sua vida financeira. Coloque sua mão sobre seu coração e receba esta palavra final. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos celestiais, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu selo agora tudo o que foi declarado e profetizado sobre a vida financeira deste teu filho, desta tua filha brasileira que crê em ti. Que nenhuma força do inferno possa impedir o cumprimento destas palavras. Que os anjos da provisão sejam liberados neste exato momento. Que Miguel, o arcanjo guerreiro, vá à frente, abrindo caminhos onde não há caminho. Que Gabriel traga as boas novas de oportunidades divinas. Que Rafael cure todas as feridas financeiras do passado. Declaro que hoje, às 15 horas, o milagre se manifestará. O dinheiro surgirá. As portas se abrirão. As oportunidades aparecerão. Os bloqueios cairão. As dívidas serão quitadas. A prosperidade fluirá como rio caudaloso sobre o Brasil e sobre esta vida que agora se rende completamente a ti. Profetizo, este é apenas o começo. O que Deus fará nas próximas semanas, meses e anos será tão impressionante que você mesmo ficará maravilhado. Pessoas perguntarão, o que aconteceu com você? E você terá um testemunho poderoso para contar. Sobre o Brasil, declaro tempos de restauração econômica, novas fontes de riqueza sendo descobertas, criatividade e inovação, florescendo em cada região, empreendedorismo abençoado em cada cidade, o fim da corrupção que rouba os recursos do povo, justiça financeira para os humildes e oprimidos. Que assim seja, que assim se cumpra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido filho, minha querida filha do Brasil, guarde estas palavras em seu coração. Não as compartilhe ainda com ninguém. Deixe que o milagre aconteça primeiro. Depois, quando todos virem a transformação em sua vida, então sim, conte o que Deus fez. Seu testemunho inspirará outros a crerem. Lembre-se, hoje às 15 horas é seu marco temporal. Até lá, mantenha a fé firme, a esperança viva e o coração grato. O melhor de Deus está chegando para você. Do céu onde estou, intercedo por você junto ao trono da graça. Você não está sozinho nesta jornada. O céu inteiro está trabalhando a seu favor. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que a provisão divina te alcance de forma sobrenatural. E que você seja para sempre um testemunho vivo do poder de Deus para transformar vidas e nações, começando pelo amado Brasil. Com amor paternal e bênção celestial, Padre Pio.